CBN, Show da Notícia. Apresentação, Frederico Goulart. E o assunto agora no Show da Notícia é saúde. Você sabia que a roupa que a gente usa pode ser responsável por quadros alérgicos e gerar algumas reações desagradáveis? Existem alguns fatores na nossa roupa, na nossa vestimenta, que podem desencadear incômodos, processos de alergia dermatológica ou até respiratória. Esse é um alerta do projeto social Brasil Sem Alergia, e para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente conversa agora com o imunologista e coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia, Dr. Marcelo Bossuat. Tudo bem, Dr. Marcelo? Boa noite. Tudo bom, Frederico? Boa noite. Muito obrigado. Mais uma vez podemos conversar com vocês. É um prazer recebê-lo aqui de novo no nosso programa. As roupas, doutor Marcelo, então são alguns dos principais vilões, principalmente para quem sofre com espirro, coceira constante, por causa... Um item que chamou a atenção é o formol, né? Que é usado em muitos casos para manter a roupa com um aspecto de nova. Como é que é isso? Explica um pouco pra gente. É verdade. Infelizmente, tem pessoas que têm alergia à roupa nova. Isso é até engraçado, né? Você compra uma roupa e você começa a se coçar. Tem muitos pacientes que, de certa forma, desenvolvem os chamados eczemas de contato. E os eczemas de contato, por sua vez, eles causam aquelas irritações locais na pele quando você entra em contato com algum tipo de produto. E dentre eles, nós temos uma substância que é amplamente utilizada, que é o formaldeído, ou formol, que é justamente usada nas roupas para evitar que ela se desgaste. Ou seja, que a traça venha comê-la, que ela tenha uma aparência de uma roupa mais envelhecida, e assim por diante. Então, quando o paciente compra aquela roupa recém-inaugurada, recém-chegada na loja, e usa aquela roupa, ele pode desenvolver determinadas alergias, principalmente as dermatológicas, chamadas eczemas de contato, né? O formaldeído também, ele tem uma ação agressiva ao organismo. Então aquele cheirinho de roupa nova pode agredir também as vias aéreas superiores, causando rinite, sinusite, otite, faringite e assim por diante. Mas não é só isso, né? Existem outros fatores, a própria composição da roupa, né? Se é uma roupa de um tecido mais sintético, de um tecido que tem uma composição menos orgânica e mais de derivados do petróleo, isso acaba também agredindo com mais intensidade. Produtos que são usados para o curtimento do couro, então às vezes você compra um cinto, você compra um sapato, e aquele produto que é usado para o curtimento do couro acaba agredindo localmente a sua pele. Existem situações também que as substâncias que nós usamos para lavar as roupas, no caso amaciante de roupa, sabões em pó, eles também se agregam na roupa e causam a irritabilidade no organismo, justamente porque não só pela composição dele próprio, mas pelas fragrâncias que contém essas substâncias que acabam entrando em contato com as mucosas respiratórias. E a coloração da roupa também é algo interessante. Tem pacientes que têm determinadas alergias a determinados componentes que dão a coloração da roupa. Então eu tenho inclusive pacientes que só podem usar roupas brancas. Roupas brancas de tecido de algodão e de preferência orgânico. É algo realmente bem interessante, né? Porque se ele usar uma roupa mais escura, uma roupa de tom amarelo, de tom esverdeado, tudo vai depender da sensibilidade de cada paciente. Então se ele usar determinadas colorações, isso acaba agredindo bastante a pele desse paciente, causando também os eczemas de contato. Então, realmente é algo que às vezes passa desapercebido. Isso é importante nós informarmos, porque muitas das vezes o paciente compra a roupa, começa a se coçar e não consegue fazer essa correlação de que o tecido que ele está usando, de que a vestimenta que ele está usando, de certa forma, pode ser uma das responsáveis por aquela coceira. Então começa aí o médico também não consegue fazer um diagnóstico preciso e que de certa forma inicia o uso de medicamentos, e esses medicamentos muitas das vezes não são totalmente eficazes porque a causa do problema não foi diagnosticada perfeitamente. Muitas vezes a relação é até contrária, né? Não, a gente comprou uma roupa nova, então essa roupa ela tá ótima, tá perfeita, vai ser a última opção no caso de uma coceira, de uma alergia, vai ser a roupa, né? É verdade. Não só a roupa nova,
A questão também das fivelas, né? As fivelas, os botões que têm um prateado ou dourado, eles têm um componente chamado sulfato de níquel na sua composição, que quando é em contato com determinadas pessoas pode também causar uma irritação local. Aquele paciente que compra aquela roupa, tem aquela fivela bonita, dourada, prateada, mas começa a coçar muito naquela região. Então isso pode também estar relacionado com esse eczema de contato provocado justamente pelo componente sulfato de níquel, né? Agora, no caso do formol, doutor, ele pode causar principalmente algum problema de alergia respiratória ou a dermatite também, problema na pele? O que acontece? As substâncias químicas, né, elas, de certa forma, elas acabam agredindo a mucosa respiratória do alérgico. Porque o alérgico já tem uma mucosa inflamada. Então, quando ele entra em contato com substâncias, com fragrâncias, com odores, com substâncias irritativas, essa mucosa inflamada, ela sofre muito mais do que uma mucosa que não está inflamada, provocada por um processo alérgico. Então, realmente, formol em determinadas pessoas pode agredir realmente, piorar o quadro clínico respiratório, piorando a rinite, a asma, a bronquite e assim por diante, né? E no caso da dermatite, qual é o tipo de roupa que pode causar mais assim, esse problema? Tudo vai depender do tipo de substância que você desenvolve alergia, né? Então, assim, realmente é muito difícil nós termos uma orientação sem fazer um diagnóstico preciso. O que nós podemos fazer é o chamado teste de contato. Esse teste de contato, ele é um teste de leitura tardia, ou seja, uma reação tardia. O eczema de contato é uma reação tardia que a gente lê 48 horas e 72 horas depois, onde nós colocamos placas nas costas dos pacientes com inúmeras substâncias, as que mais são utilizadas em todo tipo de situação, como na fabricação de roupas, como substâncias químicas usadas dentro de casa para limpeza do ambiente, assim por diante. E a partir do momento que nós fazemos o diagnóstico, nós conseguimos realmente dizer, olha, você vai poder usar tal e tal substância ou tal e tal vestimenta que você não vai ter nenhum problema. Essas vestimentas você vai evitar. Então, realmente, aí fica muito difícil nós darmos uma orientação. Tem pacientes que desenvolvem a chamada urticária por pressão, ou seja, aqueles pacientes, principalmente, que praticam atividades físicas e usam roupas muito apertadas, ou que usam roupas apertadas no seu cotidiano, eles podem desenvolver essa chamada urticária por pressão. Então, para esses pacientes, a gente pode orientar realmente, olha, você deve usar roupas mais folgadas, justamente para que essas urticárias não apareçam, porque elas só vêm aparecer quando o organismo é submetido a uma pressão local. Então fica aquela lesão avermelhada em alto relevo, que coça muito, quente, né? E que de certa forma piora muito quando o paciente vai fazer atividade física. Porque a atividade física, ela aumenta a temperatura corporal, né? E isso acaba piorando bastante o quadro clínico da urticária. Agora, muita gente não imagina, né, doutor, mas as roupas novas também são um prato cheio de mofo, de ácaro, né, que também pode gerar um monte de processo alérgico, né? É verdade, principalmente aquelas roupas guardáveis, né? Como o Brasil não tem muito inverno, o clima aqui não é muito definido, né? Então a gente tem períodos muito pequenos de inverno, então o paciente acaba deixando muito tempo as suas roupas no guarda-roupa e quando vai retirar, aquela roupa está infestada de ácaro, de mofo, principalmente em regiões muito úmidas, né? Porque nós sabemos que o ácaro e o mofo, que são os principais causadores de processos alérgicos respiratórios, eles gostam de ambientes úmidos. E realmente no inverno você acaba tendo uma piora das doenças respiratórias, não só pela questão do uso desse tipo de vestimenta, mas também por questões climáticas, né? Porque o inverno tem um ar mais seco, mais frio, né? Você tem menos chuvas, então você acaba limpando menos o ambiente, então acaba existindo uma poluição muito grande com a liberação de dióxido de enxofre, né? Que é da queima dos combustíveis fósseis. Então você tem uma associação de fatores que realmente vem agravar muitas doenças respiratórias, principalmente a asma, né? E é algo realmente interessante. Agora, nós estamos assim vivendo um período que antecede a primavera. Estamos para entrar na primavera
E esse período, que é o finalzinho do inverno e início da primavera, nós sofremos um fenômeno chamado explosão de pólens, ou seja, acaba havendo uma concentração muito grande de pólens no ambiente, principalmente pacientes que vivem próximo de regiões florestais, no interior, e aqui mesmo no Rio de Janeiro, em grandes cidades, que vivem próximo de florestas. Então eles podem ser afetados por essa explosão de pólen. O que isso tem a ver com roupa? Tem a ver o seguinte, que nesse período é contraindicado nós colocarmos nossas roupas ao ar livre, tá? Justamente nesse período, principalmente pacientes que vivem em regiões próximas de florestas ou regiões onde tem muitas flores, tá? Por quê? Porque a roupa, quando ela seca, ela acaba agregando esse pólen em excesso na sua composição, e o paciente que sofre daquela chamada rinite sazonal, uma rinite que somente piora nesse período, na primavera, ele pode piorar de suas crises. Então, o que nós aconselhamos o paciente a fazer? Justamente pegar a sua roupa, evitar expô-la nesse período, ou seja, final do inverno e início da primavera, expô-la ao ar livre, tá? Tentar secá-la dentro de casa, ou se tiver uma secadora, tentar usar secador para secar a roupa. Entendi. O senhor estava citando também, né, doutor, a questão da coloração, né, das roupas. Em alguns casos existe o uso do corante, também conservante. Isso também é um grande risco, né? É verdade, é um grande risco, principalmente quando são roupas de má qualidade, não tem certificação, né, que de certa forma isso acaba passando, aquela tinta acaba passando com mais facilidade para o corpo e consequentemente agravando mais os quadros de reações alérgicas, né? E relembrando a questão da lavagem da roupa, né? Nós contraindicamos pessoas que têm sensibilidade usar os sabões em pó, aqueles que têm fragrâncias, tá? Usar também amaciante de roupa é contraindicado para paciente alérgico, não só alergia respiratória, como alergia também dermatológica, e trocar esses elementos por sabão de coco. O sabão de coco pode ser usado tanto em pó, em barra, como líquido também. Só que tem que tomar atenção, porque existem marcas de sabões de coco que vêm com amaciante de roupa. Então é importante evitar essas marcas que contenham esse componente justamente nesses sabões. Pode falar. Então é exatamente isso. E também pacientes que de certa forma usam roupas de outras pessoas, né? Existe a possibilidade também do paciente se contaminar por escabiose, que é a sarna, popularmente conhecida como sarna, né? Então às vezes você está usando uma roupa que foi doada, ou uma roupa que de certa forma é compartilhada, existe também a possibilidade de você pegar a escabiose e pegar também infecções de pele, né? Principalmente por Staphylococcus aureus. É importante você sempre ficar atento. Sempre quando lhe doarem uma roupa, você receber uma roupa de presente que já foi usada, você lavá-la bem, né? Principalmente com sabão de coco, e passá-la bem também com ferro quente, porque se tiver o artrópode da escabiose, ele acaba sendo eliminado quando você passa o ferro quente em cima da roupa, né? Agora é sempre melhor optar por roupa com aquelas fibras naturais como o algodão, né? Porque tem tecido sintético que, enfim, dependendo da pessoa também pode causar alguma reação, né? É verdade. As roupas naturais, hoje você tem uma linha de roupas orgânicas, né? Feitas com algodão orgânico, e que são que existe um compromisso de sustentabilidade também do meio ambiente. Isso é interessante. Eu acho que a gente tem que começar a ter um costume maior de agregar ao nosso corpo, não só a nossa alimentação, mas ao nosso corpo também, de produtos mais naturais, né? Menos agressivos ao ambiente também, à nossa saúde. Agora tem muita gente, né, doutor, que também acaba manifestando algum quadro de alergia na atividade física, né, por causa do suor que é produzido, aumentando ali a zona de contato da pele com a roupa, né? Isso é bastante comum, né? É verdade. Mas, como eu havia comentado, nós temos a questão da urticária por pressão. Ou seja, é aquele paciente que usa aquela roupa apertada para praticar atividade física, e isso acaba desenvolvendo também
alergia. E se você vai... Mas aí é mais no caso da atividade física, ou quem costuma usar muito roupa justa no dia a dia também pode a atividade física justamente ela piora, né? Ela agride mais esse quadro clínico, né? E se você também, de certa forma, pratica atividade física, como você aumenta a temperatura corporal, como você sua mais, você acaba facilitando a penetração desse componente químico na sua pele. É interessante também falar sobre as roupas íntimas, né? Principalmente as mulheres. Tem muita mulher que tem alergia de contato na região genital e que, de certa forma, acaba desenvolvendo também infecções como a candidíase, tá? Então isso é importante. Então, às vezes você está desenvolvendo alergia a uma lingerie e essa lingerie, por sua vez, ela causa uma irritação local e favorece o aparecimento de inflamações na vulva e na vagina, né? Possivelmente, a maioria dos casos é causado por candidíase. Então, se por acaso você não está conseguindo descobrir que essa possa ser a causa da sua candidíase e repetição, pense nessa possibilidade, né? Procure um médico alergista, faça um teste de contato, veja se você tem alergia a um dos componentes da sua lingerie, que isso pode ser a causa que esteja propiciando o aparecimento da candidíase de repetição também. No caso das peças íntimas é até mais importante ter um cuidado maior na escolha, né, do produto, né? É verdade. Escolha o produto e tente escolher, de certa forma, você já tem um histórico já de eczema de contato, tente escolher roupas realmente que sejam mais naturais, menos sintéticas e que, de certa forma, agridam menos o seu corpo. Então, para a gente fechar, doutor, a dica é sempre lavar a peça antes de utilizar, passar direitinho com ferro, manter armazenada ali no armário limpo. Qual é a orientação principal? Exatamente. A lavagem é pela questão de você retirar o formol da roupa, né? Então, se você compra uma roupa nova e começa a se coçar, então você já sabe que sempre quando você comprar uma roupa, infelizmente, você vai ter que lavá-la. Não precisa ser uma lavagem assim muito intensa. Você enxague e use uma medida de sabão de coco e programe a sua máquina de lavar para fazer uma lavagem de curta intensidade. Isso já é suficiente para retirar o formol em excesso, né? A questão também do armazenamento da roupa, é interessante você sempre higienizá-la, tentar, de certa forma, colocar algum aparelho que tenha uma propriedade antifúngica dentro do seu armário, justamente para diminuir a umidade do ambiente do seu armário, mas isso tem que ser feito por eletricista treinado, tá? Porque esses aparelhos, eles colocam em risco o armário pegar fogo, as suas vestimentas pegarem fogo. Então você tem que colocar realmente um eletricista que seja certificado para que seja feito com segurança. E existem determinados aparelhos, né, que de certa forma eles diminuem a concentração de umidade dentro do ambiente e, consequentemente, você acaba tendo menos ácaros e menos mofo, principalmente para aquelas roupas que são usadas somente no inverno, que isso é uma das grandes causas de alergia respiratória. E você passar também as suas roupas com ferro quente, principalmente roupas que são de outras pessoas, ou que você comprou, mas já foram usadas, né, em lojas, e você realmente não sabe quem as usou. Então é interessante você passar com ferro quente, porque o ferro quente ele mata o artrópode, que causa a escabiose, a sarna. Então também é uma forma de você se prevenir de pegar sarna. E é realmente extremamente desagradável o tratamento da sarna. É algo complicado, difícil. É uma das doenças dermatológicas mais complicadas de se tratar, porque vai depender de toda uma mudança de hábito, né? Você tem que, de certa forma, trocar de roupa todos os dias, as suas roupas de cama também, ferver as roupas, tem que passar ferro quente nas roupas de cama, na sua roupa pessoal, no seu colchão, no seu travesseiro. Então realmente é algo extremamente desagradável. Então, para evitar tudo isso, essas orientações são interessantes serem feitas. E sempre que a pessoa reparar em alguma reação alérgica diferente, é sempre a orientação buscar um especialista, né? Nunca partir para automedicação. Sim, com certeza, isso é muito importante. Nunca se automedicar. Nunca se automedicar. O diagnóstico é o principal na medicina, não é o tratamento. O tratamento é importante, mas um tratamento sem diagnóstico, ele de nada vale. Então, por isso que o paciente deve sempre buscar um profissional que busque o diagnóstico antes de iniciar o tratamento.
Porque dessa forma você vai ter um sucesso muito maior na recuperação do seu problema do que se você tentar atirar no escuro, né? Tentar tratar possibilidades. Eu sei que a medicina não é uma ciência exata. A medicina, ela infelizmente não é uma ciência, não tem como a gente colocar uma gotinha do nosso sangue num aparelho e ter todos os possíveis problemas que nós possamos desenvolver, né? Mas o que o médico puder fazer para buscar o diagnóstico mais preciso ou tentar se aproximar o máximo possível de um provável diagnóstico, realmente é esse o caminho, tá? Então busque sempre o seu profissional de confiança e solicite exames específicos no caso da alergia a produtos químicos, é o teste de contato que deve ser feito, né? Para que justamente você possa ter um tratamento adequado e um sucesso sem sofrimento. Tá certo, doutor Marcelo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Show da Notícia. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, um forte abraço e estamos sempre à disposição. Obrigado. Conversei com o doutor Marcelo Bossuá, imunologista e coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Explicou aqui um pouquinho pra gente a relação entre a roupa que a gente usa e os quadros alérgicos que a gente pode ter. O doutor Marcelo trouxe todos os detalhes sobre esses possíveis problemas de alergia com as roupas que a gente usa no nosso dia a dia.